Para os católicos, são 73 livros. Para os protestantes, 66. A Igreja Ortodoxa considera 78. E os judeus apenas 39 da parte conhecida como Antigo Testamento pelos cristãos. Estamos falando do maior best-seller da história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Um compilado de textos com tradução para quase 3.000 idiomas e segundo estimativas da Sociedade Bíblica do Brasil com mais de 3,9 bilhões de exemplares já vendidos no mundo. Mas se falando da Bíblia Evangélica, que são 66 livros totalizando o Antigo e o Novo Testamento, existem fora dessa os chamados livros apócrifos. Apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da Igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon bíblico. As razões que levaram a Igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos. Além disso, muitos desses possuem até heresias como o gnosticismo. No entanto, neles há algumas verdades históricas, e isso faz a Igreja considerá-los importantes nos estudos. É uma das palavras que tem sofrido várias transformações semânticas, pois o seu significado tem variado com o tempo e com diferentes grupos sociais que a têm empregado. Este termo foi atribuído pelos católicos aos livros que não foram reconhecidos pelas autoridades religiosas do cristianismo e do judaísmo ao longo dos séculos. Nestes livros estão redigidos, por exemplo, alguns textos que conotam a pouca credibilidade que os primeiros pastores, líderes religiosos, e as primeiras comunidades cristãs davam a Jesus Cristo. Foram escritos por cristãos curiosos sobre a vida de Jesus ou por seitas religiosas que queriam divulgar a sua doutrina. Estes livros, por isso mesmo, não são considerados verdadeiros ou autênticos por muitos católicos e há até alguns historiadores e exegetas que recomendam a sua leitura, nas entrelinhas e de forma cuidadosa, retirando informações apenas de forma indireta com a máxima prudência. São também considerados livros com um caráter oculto, atribuídos a autores sagrados, cuja integração nos cânones bíblicos é discutível e que foram caindo em descrédito através do desenvolvimento de estudos filológicos e comparativos. Os livros apócrifos são assinalados em termos de produção textual tanto no Antigo como no Novo Testamento e também alguns no período da Reforma. Ao que tudo indica, a maioria destes livros foram redigidos nos séculos II a.C. e no século I d.C. O seu conteúdo oscila entre as lendas, as profecias, o caráter histórico ou apocalíptico, sendo alguns até didáticos. O termo apócrifo é usado para a coleção de 14 ou 15 livros ou partes de livros escritos em grego que foram colocados entre os livros do Velho e do Novo Testamento. No Novo Testamento, os livros apócrifos incluem vários evangelhos e a vida dos apóstolos. Muitos destes textos foram descobertos nos séculos XIX e século XX, gerando uma grande especulação sobre a sua importância. De resto, foi a partir do século XX que se começaram a fazer vários estudos sobre estes textos. Estes livros são muito antigos e proporcionam aos historiadores uma fonte histórica muito importante. Para os protestantes, por exemplo, apócrifo quer dizer que o livro não faz parte do cânon hebraico, enquanto que os católicos designam estes livros como deuterocanônicos e denominam de apócrifos os livros que os estudiosos protestantes chamam pseudoepígrafos. Para os católicos de rito romano, os apócrifos designam os livros que não fazem parte do cânon hebraico, que não são inspirados, porém, foram anexados à Septuaginta, Bíblia dos 70 e a Vulgata Latina de São Jerônimo. Estes livros são rejeitados porque ensinam uma doutrina contrária à de Moisés. Além disso, nem Cristo nem os apóstolos os citam. Durante o Concílio de Trento, a Igreja Católica pôs os livros apócrifos com o mesmo nível de igualdade que os outros livros inspirados da Bíblia, e todas as pessoas que não aceitassem os apócrifos como sendo livros importantes, seriam amaldiçoados pela Igreja. Hoje em dia, a Igreja Católica reconhece como parte da tradição os Evangelhos apócrifos de Tiago, Mateus, o livro da Natividade de Maria, o Evangelho de Pedro e os armênio e árabe da infância de Jesus. No total são 112 livros, 52 do Antigo Testamento e 60 do Novo Testamento. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que achou do vídeo e deixe sugestões, que sua sugestão será bem aceita.
Esse é o canal Mundo Ontológico. Sempre trazemos relatos e curiosidades da Bíblia e seus mistérios revelados. E por hoje vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.